Estamos de volta para encarar mais uma questão de ciências da natureza e suas tecnologias. Bora lá? É com você, professor. Olá, companheiros. Tudo bem com vocês? Sou o professor Laércio Cavalcante de Química. Estou aqui para, junto com vocês, resolvermos mais uma questão da prova do Enem de 2020. Nesse projeto, a gente não só resolve a questão, como também traz a teoria por trás dela, para que você possa resolver outras questões desse mesmo assunto. A questão de hoje é a questão 102 e o assunto, separação de misturas, também conhecido como análise imediata. Cai demais esse assunto, não só no Enem, como em outros concursos por aí. O que é exatamente análise imediata? Companheiros, quando você prepara uma mistura, levando em conta que não há reação química entre os componentes dessa mistura, os componentes mantêm suas propriedades originais. Em nome disso, é possível separá-los, obtê-los como eles eram originalmente. O conjunto de processos físicos que separa um componente do outro numa mistura, eu chamo de análise imediata, ou simplesmente separação de misturas. Nesse processo de separação de misturas, eu tenho que levar em conta fatores como o tipo de mistura que ocorreu, se foi homogênea ou heterogênea, o estado físico dos componentes, se é sólido, líquido ou gás, e, principalmente, as propriedades físicas dos componentes. Eu preciso encontrar uma diferença entre as propriedades físicas para poder, em cima disso, fazer a separação. Pode ser ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tamanho das partículas e etc. Eu vou citar para vocês aqui rapidamente algumas técnicas usadas para separar misturas, para a gente resolver a questão. Bom, algumas técnicas bem rústicas, outras são mais sofisticadas. Para separar misturas heterogêneas sólido-sólido, você pode usar a catação, que é um método bem rudimentar, que se baseia no tamanho do componente. É uma identificação visual que você faz. Você olha para os componentes, percebe a diferença que há no tamanho de cada um visualmente, e aí com uma pinça ou com a própria mão você faz a separação. É o que você faz, por exemplo, para catar o feijão, né? Você vai preparar o feijão, separa o feijão bom do feijão ruim. Você faz isso com a própria mão. Isso chama-se catação. Você também tem a ventilação. A ventilação baseia-se na diferença de densidade dos componentes. É preciso que tenha um material mais leve do que o outro. Consiste em passar essa mistura deixar passar pela mistura uma corrente de ar. Essa corrente de ar arrasta o componente menos denso, mais leve. Tá? Você pega, por exemplo, coletando feijão lá no cafezal. Para separar o feijão da casca, você joga a mistura para cima. O vento arrasta a casca, deixa cair só o caroço do feijão, do café, do arroz, do que quer que seja. Você também tem a levigação. A diferença da levigação para a ventilação é que a ventilação usa uma corrente de ar e a levigação usa uma corrente de água. A levigação é muito usada no garimpo. O cara pegou lá uma amostra, acha que é pedra preciosa, ela está muito suja com areia e cascalho, coloca esse material numa bateia, que é uma espécie de bacia, deixa a corrente de água passar, essa água arrasta o material mais leve e deixa o material mais pesado. Isso chama-se levigação. Tem também a separação magnética. Na separação magnética, um dos componentes da mistura tem que ser atraído pelo ímã e o outro não. Coloca o ímã sobre a mistura, ele arrasta o que é atraído por ele, deixando o outro componente. Temos também ainda falando sobre misturas heterogêneas sólido-sólido, a cristalização fracionada. A cristalização fracionada baseia-se na diferença de solubilidade. Você tem os componentes da mistura, coloca a água para dissolver todos eles, depois você evapora parte dessa água, e à medida que a água vai evaporando, os sólidos que estavam dissolvidos vão se depositando no fundo do recipiente. Isso chama-se cristalização fracionada. Cuidado para não confundir a cristalização fracionada com a dissolução fracionada, porque ela também se baseia na diferença de solubilidade. A diferença é que na dissolução fracionada, você usa um líquido que dissolva apenas um dos componentes, o outro não. Por exemplo, você tem uma mistura sal e óleo. Coloca a água na mistura, o sal se dissolve na água, o óleo não. Aí você separou um do outro. Temos também a peneiração, processo rústico, também chamada tamização. Também se baseia no tamanho dos componentes da mistura. Você faz a mistura passar por uma peneira, o material mais grosso fica na peneira, o material mais fino passa pela peneira.
Isso é muito usado na construção civil, quando o cara quer separar a areia fina da areia grossa para preparar o cimento, a argamassa. Temos também, companheiros, a fusão fracionada. A fusão fracionada se baseia na temperatura de fusão. Você pega a mistura, aquece e o componente que tiver menor temperatura de fusão passa para a fase líquida, separando-se do outro componente. Temos também a sublimação. Alguns materiais sólidos, quando aquecidos, passam diretamente para a fase de vapor, como é o caso do iodo, da naftalina e do enxofre. Então, se você, por exemplo, tiver uma mistura areia mais enxofre e aquecer a mistura, o enxofre passa para a fase de vapor e separa-se da areia. Isso chama-se sublimação. Quando a mistura é heterogênea, mas é sólido líquido, você pode fazer uma decantação, que também baseia-se na diferença de densidade. Você deixa a mistura em repouso para que o material mais denso, mais pesado, geralmente o sólido, se deposite no fundo do recipiente. Isso é decantação. Ainda falando de misturas heterogêneas sólido-líquido, você pode fazer são duas técnicas, na verdade, que complementam a decantação. Porque quando o material decanta, pode ser que você queira separar os componentes, isolando-os completamente. E aí você pode transferir o líquido para um outro recipiente, você pode fazer isso inclinando o recipiente, para que o líquido escoe, ou pode fazer uma sifonação, que é a introdução de uma mangueira. Uma extremidade fica dentro da mistura, em contato com o líquido, e a outra extremidade fica livre. Você suga com a boca o ar que está na mangueira, e aí o líquido, por ação da gravidade, vai escoar para o outro recipiente. Isso chama-se sifonação. Também podemos acelerar uma decantação, companheiros, usando uma centrífuga. A centrífuga ela vai obter a separação de maneira mais rápida. O material decanta de maneira mais rápida. Na centrífuga, você vai ter um movimento circular que vai empurrar o componente mais denso para o fundo do recipiente. É assim que se faz, por exemplo, exame de sangue. Bom, temos também a filtração simples, que é uma das técnicas mais usadas, se baseia no tamanho dos componentes. Você passa a mistura através de um filtro, o componente líquido passa pelo filtro, o componente sólido não passa. Em laboratório é comum se usar um papel de filtro, apoiado em um funil de vidro, por onde você faz passar a mistura. A filtração, ela pode ser a vácuo, é um processo de filtração mais rápido. Nesse processo, você tem que usar uma aparelhagem sofisticada, pelo menos mais sofisticada do que na filtração simples. Você precisa de um Kitasato, que é um aparelho que tem uma saída lateral. Essa saída vai estar conectada com uma trompa d'água, por onde vai circular água. Você vai ter um funil especial chamado funil de Buckner, que é furadinho, papel de filtro, e você passa a mistura. Quando essa água passar pela trompa d'água, o movimento da água vai atrair o ar que está dentro do Kitasato. Esse ar vai sair, produzindo vácuo, e aí o ar, a mistura, a parte líquida vai escoar com mais velocidade, porque você não vai ter a resistência do ar. Isso chama-se filtração a vácuo. Temos também, companheiros, a decantação, para separar componentes de misturas de líquidos immiscíveis, por exemplo, água e óleo. Quando a mistura é heterogênea de líquidos, e eu quero separar por decantação, eu geralmente uso um aparelho chamado funil de bromo, que é um aparelho que tem um estreitamento aqui embaixo, onde tem uma torneira, e ao abrir a torneira, o componente mais denso escoa, deixando o componente menos denso nesse funil. Isso aí chama-se funil de bromo. Temos também os processos para separar misturas homogêneas. São misturas mais difíceis de separar. Por exemplo, mistura homogênea líquido-sólido. A gente costuma fazer evaporação, que se baseia na diferença da temperatura de ebulição. Você coloca a mistura para aquecer, o componente líquido, que é o mais volátil, evapora, deixando o componente sólido. A evaporação tem um pequeno inconveniente, é que você perde o componente líquido. O componente líquido vai embora para a atmosfera. É assim que a gente obtém sal nas salinas. Você põe a água do mar, exposta ao calor do sol, a água evapora, ficando apenas o sal. Eu perdi o componente líquido aí, que era a água. Se eu não quiser perder o componente líquido, companheiros, eu posso fazer uma destilação simples. Na destilação simples eu não perco o componente líquido, mas para não perder o componente líquido, eu preciso de uma aparelhagem toda sofisticada. Eu preciso de tudo isso aqui, ó. Um balão de destilação
onde você vai ter a mistura. Essa mistura é aquecida para que o líquido evapore. O líquido passa para a fase de vapor e vai para um aparelho chamado condensador. Lá no condensador, você vai ter água circulando ao redor dele para esfriar o vapor. O vapor resfria, retorna à fase líquida e esse líquido é recolhido em outro recipiente. Isso chama-se destilação simples. A diferença da destilação simples para a evaporação é que você aqui não perde o componente líquido. Se a mistura for homogênea, mas envolver dois líquidos, você faz uma destilação fracionada. Exemplo, água-álcool. Essa mistura é mais difícil de separar porque a diferença de temperatura de ebulição entre os líquidos é menor. Portanto, eu preciso colocar no equipamento um item a mais, para evitar que os líquidos evaporem juntos e passem juntos para o condensador. Esse item a mais que tem em relação à destilação simples é chamado coluna de fracionamento, que é essa parte aqui, companheiros, que eu vou mostrar agora. Esse aqui, ó. Isso aqui é o que tem a mais em relação à destilação simples. É um tubo de vidro com bolinhas de cerâmica dentro, ou bolinhas de vidro mesmo. E aí, caso os dois vapores, vapor de água e vapor de álcool, passem juntos em direção ao condensador, quando esses vapores chegarem na coluna de fracionamento, essa coluna separa os vapores. Ela permite que o vapor do líquido mais volátil atravesse e vá para o condensador, e o vapor do líquido menos volátil retorne para o balão. Dessa maneira, eu evito que os vapores migrem juntos para o condensador. Então, mistura homogênea líquido-sólido, destilação simples. Mistura homogênea líquido-líquido, destilação fracionada. Bom, o que mais que nós temos aqui, companheiros? Ainda para separar componentes de misturas, aqui ainda é essa destilação fracionada. A destilação fracionada ela é muito usada em usina petroquímica, para obter os derivados do petróleo. É uma coluna gigante, onde o petróleo é aquecido, os vapores são gerados, e depois esses vapores retornam à fase líquida. Isso chama-se destilação fracionada. Bom, uma das misturas mais difíceis de separar é a mistura homogênea gás-gás. Você pode fazer uma liquefação fracionada. O ar, por exemplo, limpo, é uma mistura homogênea gás-gás. Ele passa para dentro de um aparelho, de um equipamento, onde esse gás é comprimido. Ao comprimir o gás e resfriar, ele passa para a fase líquida. Como se trata de uma mistura gasosa, os gases vão passando a fase líquida um por um após o outro. Depois que eles passam a fase líquida, eles vão para um tanque, onde há uma descompressão e aquela mistura que ela líquida, ela volta a ser gasosa. E aí os gases são obtidos um após o outro. É uma liquefação seguida de uma destilação fracionada. E a outra maneira de separar os componentes de uma mistura gasosa é uma técnica chamada adsorção. É quando você coloca um material para reter um dos componentes gasosos e deixar o outro passar. Um dos materiais mais usados nessa técnica é o carvão ativado. O carvão ativado é um tipo de carvão altamente poroso e esses poros conseguem reter alguns gases, especialmente os gases venenosos. Essas máscaras que as pessoas usam contra gases venenosos, ela tem na entrada carvão ativado. Então, quando a mistura gasosa passa por lá, os gases venenosos são retidos pelo carvão ativado, deixando passar apenas os gases que não são venenosos. Isso chama-se adsorção. E uma outra técnica que eu queria apresentar para vocês, que inclusive é a resposta da nossa questão, é a extração por solvente. Tá? Companheiros, quando você prepara um café, o café pó escuro vai entrar em contato com a água geralmente quente. No início, a água é incolor, ela é insípida e é inodora. Ela não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Quando ela entra em contato com o café, após o contato, ela sai escura, com a cor do café, com o cheiro do café e com o sabor do café. O que foi que aconteceu? A água extraiu do pó do café substâncias solúveis nela que são responsáveis pela cor, pelo sabor e pelo aroma do café. Isso chama-se extração. Essa técnica chamada extração também é usada para obter óleos essenciais de flores, que vão dar origem aos perfumes. Como é que acontece no caso da
da obtenção dos óleos essenciais? Bom, você usa um solvente adequado, que geralmente é o hexano, e esse solvente ele é colocado dentro de o equipamento usado para fazer a extração, no caso dos óleos essenciais, é mais ou menos assim, ó, você tem um balão, onde você vai ter o solvente, hexano. Aqui nesse extrator, você vai ter as rosas. Quando esse hexano é aquecido, ele vai virar vapor. Esse vapor vai subir por esse equipamento, vai passar pelo material do qual eu quero extrair o óleo essencial, e esse vapor aquecido extrai as substâncias que são responsáveis pelo aroma daquela rosa. Essas substâncias têm que ser solúveis nesse solvente que é o hexano. Então, ao passar pelas rosas, o hexano extrai as substâncias responsáveis pelo odor. Essa técnica chama-se extração. Extração por solvente. Trazendo aqui para a nossa questão, a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Qual das etapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Semelhante dissolve semelhante, você já deve ter ouvido isso. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Essa técnica que eu chamei de extração agora há pouco, só funciona se o solvente usado, ele conseguir extrair da flor, da folha, do que quer que seja, as substâncias responsáveis pelo aroma. E para extrair, essa substância tem que ser solúvel nesse solvente. Para ser solúvel, se o hexano, por exemplo, é uma substância apolar, a substância que ele vai extrair também tem que ser apolar. Então, a técnica chamada extração, ela se baseia exclusivamente na polaridade, na solubilidade. Na verdade, é na solubilidade, né? Uma substância tem que ser solúvel na outra. Para ser solúvel, semelhante dissolve semelhante. Então, se o hexano, que é o solvente, é apolar, ele só vai conseguir extrair da folha a substância que também for apolar. Portanto, das técnicas utilizadas, quem se baseia na polaridade é a extração. Resposta correta, item E. Tá bom? Companheiros, vale muito a pena depois você dar uma lida sobre técnicas de separação de misturas. É uma matéria que tem caído muito nesses vestibulares e vale muito a pena dar uma lida sobre isso. Obrigado aí pela atenção, mais uma questão resolvida, mais uma teoria dada e nos vemos na próxima questão. Até lá, companheiros, tudo de bom. Até a próxima. Viu só como passou rápido? Quando se tem professores desse nível, a gente nem vê o tempo passar, não é verdade? Na próxima semana teremos mais um encontro. E lembre-se sempre de tentar resolver essas questões você também. Só assim você vai conseguir se superar cada dia mais e ter bem mais segurança no Enem. Até a próxima!